Evangelho escrito por João, capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando a toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar aos pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e lhe disse: O que eu faço não o sabes tu agora, mas o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhes Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Lemos até o verso 11. Esse momento de Jesus, podemos chamar esse momento de despedida com os discípulos, começa aqui e vai até Jesus ser preso, né? Então, o que começa no capítulo 13, na verdade, vai até ao 19, é um assunto só. Um assunto não, tem vários assuntos, mas começa daqui e vai até quando ele é preso. Bem, o ato de lavar os pés dos discípulos é algo bem diferente do que, tanto naquela época como hoje, né? Mas começando aqui, a gente vê nas leituras até a última, que sempre estavam planejando matar Jesus, prendê-lo, mas não. Teve momento que ele passa no meio deles e ninguém toca nele, né? Contudo, nesse momento a gente lê: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, né, como havia amado, ou seja, ele já sabendo que era chegada a sua hora, ele já não foge, ele já não vai ele não passa diante dos que muitas vezes queriam prender, mas ele fica ali, né? E diz o texto que, como ele sabia, né, que ia voltar para o Pai, amou, né, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E o versículo 2 traz uma informação
pesada, podemos até falar assim. O versículo 2 do capítulo 13: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que o traísse. O diabo colocou, né? Como a gente também fala, o diabo botou no coração de Judas. Isso nos lembra a parábola do semeador que Jesus falou e os outros evangelistas registraram, e infelizmente é um conhecimento forte, porque aqui o diabo colocou esse propósito no coração de Judas, é o que o texto diz, e na parábola do semeador ele tira propósitos também. Porque a parte da semente que cai na beira do caminho, Jesus disse: estes são os que ouvem a palavra e não entendem, vem o diabo e tira-lhe do coração. E tira-lhe do coração. Deixa eu relembrar direitinho para não ficar citando. É Mateus 13, Evangelho escrito por Mateus 13. Quando Jesus está explicando a parábola, versículo de número Mateus 13, versículo 18. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, tira. Ou seja, e quando que o diabo tira, no caso a palavra, do coração de uma pessoa? Quando ele escuta a palavra de Deus e não entende. É muito pesado isso, mas é o que está escrito. Então, o que é que é importante? É ouvir a palavra, não só ouvir, mas ouvir e entender. É o que a gente também lê, no caso, no exemplo lá de Neemias, depois que ele terminou a construção dos muros, né? Eles chamam o sacerdote, vem Esdras, e é tremendo no capítulo 8 de Neemias, que diz que enquanto Esdras lia, tinha um grupo de 10 ou era 12 homens, explicando o sentido e fazendo com que lendo se entendesse a palavra. Então, se tem alguma coisa importante, irmãos, e tem, é que a gente compreenda a Escritura, a palavra de Deus. E aqui diz que, aí olhando um pouco para esse cenário de Judas, como costuma dizer alguns, né, teve o melhor, né? Os pregadores gostam de fazer essas, como é que eu posso dizer, comparações, enfim, eles dizem assim: Judas, que teve o melhor pastor, o melhor professor, tudo melhor, que era Jesus pessoalmente ali, e ele foi um dos escolhidos por Jesus. No final da história a gente lê dessa forma. Versículo 2, voltando a João 13. Acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, que o traísse. E o verso 3, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia, começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha. Se a gente vai ver qualquer comentário básico que seja, eles vão dizer que essa função de lavar os pés, naquele tempo eles andavam muito a pé e os pés sujavam-se muito e, portanto, a canseira era pesada. E
havia escravos, quem tinha a condição financeira, havia escravos, e os escravos que lavavam os pés dos convidados de honra, assim chamado, eram os escravos que tinham a menor importância na casa, né? Esse ato de lavar os pés. E também a gente lê em alguns comentários que ninguém gostava por ser a parte mais suja do corpo do ser humano. Era uma função humilhante, sejamos, né? Dá para compreender que você lavar os pés, você era empregado, escravo era o termo, né? O servo de alguém para lavar os pés de quem chegasse na casa, além de outro serviço mais pesado ou mais humilhante. Contudo, Jesus assume essa função. Isso é uma lição de humildade fora do comum. Mas ele já havia dito: vocês me chamam Senhor e Mestre, e na verdade eu sou. Mas ele disse outra coisa muito forte também. Disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E aqui um exemplo, como alguém diz nos últimos dias, fora da curva. Sendo hoje a gente tem qualquer responsabilidadezinha diante de outras pessoas, e muitas vezes o ser humano só quer humilhar os outros. E aqui Jesus, sendo Jesus, que era Deus e encarnado, lava os pés de pecadores. Isso é fora do comum. Fica uma lição também para todos, que a gente foge até a nossa compreensão, né? Imaginar uma cena dessa, Deus lavando os pés de homens, Pois bem, mas foi isso que Jesus fez. Aí vem essa cena do apóstolo Pedro, como a gente diz no ditado popular, quando não era 8, era 80. No primeiro momento ele disse: não, Senhor, se eu me lavar os meus pés, nunca. Quando ele ouviu Jesus dizer: se eu não te lavar, você não tem parte comigo, ele disse: não, me dê um banho logo, lave minha mão, os meus pés, a minha cabeça. Aí Jesus disse: homem, deixe de ser exagerado, eu só preciso lavar seus pés, né? Mas é tremendo essas coisas, que Deus continue nos ajudando, e daqui para frente vai ter muita conversa de Jesus com seus discípulos.